Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Essa é a terceira parte da nossa história, terceira e última dessa história, né? Rememorando mais uma vez, quem tiver vontade de... eu acho que seria, a meu ver, interessante pegar os dois áudios anteriores, que é o 60 e o 61, para poder compreender o raciocínio e a aplicabilidade daquilo, das leis universais que nós já vemos abordando já há alguns meses já. Hoje eu vou, de uma maneira bastante sucinta, trazer o final dessa história, em que ponto que nós estamos, né? O pai decide de fato abandonar a mãe e passa um tempo, um ano fora de casa. A mulher sustenta, portanto, e acolhe a criança portadora de necessidades especiais, passa por uma situação financeira muito difícil, muda-se de casa, inclusive, e de uma certa maneira acaba recebendo o auxílio do irmão e da cunhada. O fato é que um ano se passa e o irmão dela descobre onde está o marido, vai até ele, expõe a situação de dificuldade que a família passa, e ele, de maneira absolutamente resoluta, ele coloca que ele não aceita essa situação, porque para que uma criança com necessidades especiais nascesse, um dos dois teria ou cometido uma traição ou feito um ato com profunda maldade, e ele era uma pessoa muito correta, sempre foi, portanto essa traição, essa maldade vinha da esposa, era algo que ele não enxergava, mas que ele tinha convicção que ela era responsável por essa criança. Percebendo a aproximação do ex-cunhado, ele decide abandonar o trabalho que está agora e fugir para uma cidade ainda mais distante, mais afastada, e que ninguém o conhecesse. Então a família original dele perde o contato, a esposa, ainda de maneira abnegada, continua aguardando por ele, esperando que um dia venha a consciência, através dele ele possa mudar de hábitos. Passa um ano, passa dois, passam 3, 4 anos mais. O ex-marido se aproxima de uma mulher, começa a viver com essa outra mulher, e a esposa, de outro lado, continua aguardando. Ele literalmente muda para a casa dessa outra mulher, sem mais nenhum contato com ninguém. Ela, 5 anos depois, né, ou seja, passados 5 anos do fato em que ele sai de casa, tem uma pessoa que se aproxima dela, e ela acaba cedendo aos encantos dessa outra pessoa, uma pessoa muito boa. Eles ficam juntos, ela acaba tendo inclusive uma filha dele, um ano depois, 1 ou 2 anos depois,
E o marido acaba se desgostando o ex-marido acaba se desgostando da mulher que ele estava vivendo, se separa e decide ficar sozinho. Nesse tempo ele vai lendo, né? E tentando entender, não de maneira, a leitura não é voltada para isso, mas as histórias que ele lê e os textos que acabam caindo na mão dele acabam gerando uma certa reflexão sobre aquilo que se passou na vida dele e a forma que ele compreendia a vida. O fato é que 7 anos depois do ocorrido, do dia que ele saiu de casa, ele já está trabalhando numa outra oficina, uma oficina boa, conceituada, e um dia passa uma perua, essas peruas escolares, e a moça entra desesperada falando, olha, a perua quebrou, mas eu não tenho como estar pagando o senhor agora, mas por favor, o senhor pode ajudar, estou cheio de criança no carro e tal. E as crianças, tanto que elas saem da van e ficam ali brincando do lado de fora, e são todas crianças especiais. Isso chama muito a atenção dele. Ele descobre que essa moça ela faz parte de uma associação famosa aqui para nós em São Paulo, inclusive, e um dos garotos chama muito a atenção dele, né? Um garoto expansivo, brincalhão, e ele começa a se aproximar do garoto, a perguntar, o garoto conversa com ele da maneira que consegue, e ele percebe que é o filho dele. No instante em que ele percebe que é o filho dele, obviamente a gente já entende, ele recebe um choque absurdamente grande, e esse choque acaba despertando nele, eu diria que, vou falar que desperta a consciência dele, mas faz ele promove ele uma reflexão muito íntima, a ponto de fazê-lo, tempos depois, buscar na cidade em que ele vivia com a ex-esposa, por ela, a casa, informação com vizinhos, até ele, de fato, ele consegue encontrar ela hoje vivendo com outro homem, com uma outra criança, inclusive, os dois dando conta da criança portadora de necessidades especiais, obviamente, e ele começa um processo de reaproximação. Esse é o grande bojo da história, né? E é uma história real, né? Essa trajetória que ela parece ser muito simples, né? E que envolve modestamente 8, 9 anos da vida de uma pessoa e a vida inteira dessa pessoa, porque depois disso nunca mais ninguém volta a ser normal, né? Ser o mesmo. É impressionante porque, assim, primeiro que essa história é real, né? A história é um fato real que aconteceu aqui em São Paulo, que sim, obviamente não tem nome, não tem... Sim, claro. Mas é um fato absolutamente real. E a gente tentou analisar essa história através das 12 leis, né? E a gente chegou em gravações anteriores a falar sobre o movimento das 12 leis em um momento pontual da vida do José e da esposa dele, né? Mas a gente percebe que agora, pela história toda, há outras leis maiores atuando, né? Que são as leis do karma, né? Sim. Ou seja, é impressionante como isso estava pré-desenhado para acontecer, né? E ele, num momento pontual, pela rejeição que ele faz, pela não aceitação, ele coloca em movimento resistências através de leis de causa e efeito, e das 12 leis que ele coloca em movimento dentro de uma lei maior que era o destino dele, aquilo que estava desenhado para ele, né? E é impressionante como a coisa dá volta, né? Ele através desse ato de rejeição só protela o fato, né? E o sofrimento que ele deve ter impingido a ele, a criança, a mãe, as famílias, a todos em volta, simplesmente por não aceitar, né? É um negócio absurdo, né? Ou seja, são 7, 10 anos de sofrimento intenso, né? Para ele poder despertar, né? Para ele ter essa tomada de consciência e, na verdade, chegar a um nível chamado aceitação, né? Mas antes do nível de aceitação, a gente deve ter passado por raiva, por rejeição, que são níveis vibracionais muito baixos, né? Ou seja, a forma com que nós colocamos em movimento essas forças são terríveis, né?
A maioria por preconceitos. A maioria por você olhar e preconceito de uma criança especial, né? Um ser humano que a gente nem sabe por que a criança veio nessas condições, né? Tem até explicações. Uma vez estava lendo um livro tentando explicar, por exemplo, uma criança Down, né? A criança Down, ela aparentemente ela nasce nessa condição, nesta vida, porque a criança Down, apesar de tudo, é só amor. Ela não consegue ter discernimento para, de forma consciente, fazer o mal, né? Então, a explicação dada é que ela vem numa condição que é impedida de fazer qualquer ato mal. Então, imagina você entendendo esse quadro, né? Um ser que numa vida passada a gente não sabe absolutamente nada da história, mas ele vem em uma condição especial, né? E geralmente ele cai num lar também especial. A maioria das famílias que eu observo, né, que tem uma criança Down, os pais estão preparados para isso. São poucos os que acabam rejeitando. Eu acho que muito poucos, né? Eu tenho inclusive um amigo que é diretor de empresa, etc. Ele tem uma criança Down. E olha, eles vivem com essa criança, e a gente sabe que uma criança Down vive menos, né, do que uma criança normal, um ser humano normal. O nível de alegria que essa criança proporciona para essa família é um negócio louco. Pois só brincadeira, é uma criança assim, de essência boa, né? Então, quando você observa essa família, como esse caso do José, que rejeita, né, e se revolta, é simplesmente espernear, negar, blasfemar e criar toda uma resistência que ao longo da vida você sabe que vai ter que aceitar, né? Então cria um sofrimento gratuito, né? E principalmente a lei de causa e efeito, né? Esse caso aqui, principalmente a lei de causa e efeito é a que mais vai se movimentar, e o fato dele não aplicar outras leis, né, como por exemplo da transmutação, ele poderia ter transmutado isso muito mais cedo. Então o fato de a gente conhecer essas 12 leis, estar atento, porque nós temos capacidade para mudar, nós temos capacidade para mim essa é a grande diferença entre seres que estão buscando a expansão de consciência, né, e que se apoiam nestes conhecimentos para transmutar. Se pode, obviamente, de primeira instância, você reagir, você rejeitar, mas há um momento de recapacitação mais rápido que uma pessoa que está totalmente perdida, né? Recapacita e respira fundo, né, e vê o que o universo está te apresentando, porque você não vai escapar de algumas coisas. Você sabe que tem uma coisa que para mim é marcante, e à medida que você foi falando eu fui me lembrando aqui, mesmo a gente estando analisando uma situação, tentando aplicar essa leitura dessas 12 leis em cima de um fato específico, nada do que a gente veio falando anteriormente é desmontado por esse raciocínio. Então eu posso também pensar na história da carruagem, né? Eu posso pensar nas leis do Eliphas Levi, não é do Eliphas Levi, é do Eliphas Levi, né? Das leis do Eliphas Levi, sobre todos os conceitos que a gente vem abordando sobre vibração, sobre frequência mental, sobre emoção, sobre memória, né? Quanta coisa e quanto sofrimento muitas vezes é aliviado, ou ele nem acontece. Você sabe que às vezes você pode até ficar em casa ou ficar num lugar tranquilo, olhar para fora e pensar assim, caramba, não acontece nada. Porque tudo isso que a gente está falando aqui
É claro que existe um universo inteiro por trás se movimentando, mas a gente não percebe. Então, quando não tem nada, você olha e fala, caramba, não está acontecendo nada. Agora, você já pensou quanta coisa de ruim podia estar acontecendo, cara? Então, quando você fala não está acontecendo nada, nada de diferente na tua vida, porque você está repetindo as mesmas memórias, os mesmos comportamentos. Então, assim, quem aprendeu a tocar violino, vai tocar violino a vida inteira. Não adianta você, quero ouvir piano. Você não vai ouvir piano, você vai ouvir violino. Então, assim, minhas memórias que estão arraigadas vão se manifestar diante dos estímulos da vida da mesma forma. E este que é o problema, porque quer dizer que meu passado modela meu futuro. Então, assim, estou na mesma. Está na mesma porque você está repetindo os teus ciclos, né? Os mesmos comportamentos. Diante de X, você se comporta de forma Y e você repete isto o tempo todo. A única forma, já falamos isso, a única forma de escapar disso é você tomar consciência dos ciclos repetitivos, né? E você dizer, eu posso ser diferente, através dessa lei da transmutação. Como? Na hora em que vem o input de fora, você reter o teu pulso normal e você respirar fundo e dizer, não, eu quero uma manhã diferente. E você, de forma raciocinada, se comportar diferente do que você faria. Um exemplo bem simples, né? Uma malcriação de uma criança, né? Do teu filho. Reação natural é chamar a atenção, é gritar, puxar a orelha, colocar de castigo, né? Isso é o normal. E você repete, e isso cria dentro da tua casa, né, energias pesadas. A criança fica com remorso, a criança se sente às vezes envergonhada, né? Enfim, tudo isso. Se você para esse pulso e diz, não, né, vou agir diferente. Ao invés de você dar bronca, você conversa com teu filho. O que está acontecendo? Por que isso? Né? Entra num diálogo, ao invés de você colocar a força e oprimir a reação da criança, entra num diálogo amoroso para tentar entender o que está acontecendo com a criança. Né? Essa mudança do padrão, você quebrou o padrão. Essa mudança de padrão teu é libertador. Vai criar outros momentos dentro da família. É disso que estamos falando. De você quebrar aquilo que é normal, repetição de comportamento, para criar um futuro diferente. É igual que subir uma escada, passo a passo, degrau a degrau. Você não vai pular de 0 ao 10º degrau. Não. É 1, 2, 3. Essa mudança, de entrar num diálogo, né, vai dar origem a você dar outro degrau, que é a aceitação. A aceitação leva à humildade, a humildade leva à amorosidade. E é uma escada de comportamento, de geração de energia através das leis. Que você está usando a transmutação, está de forma positiva, criando causa e efeito positivo agora, em uma espiral ascendente e não descendente. Este é o mecanismo, né? Tomar consciência dos ciclos repetitivos, né? De que? Das memórias, porque a gente foi educado de uma forma. Então a gente sabe que existem padrões que incomodam, né? É típico, a gente falava disso. Um quadro torto incomoda. Incomoda. Agora te pergunto, na natureza tudo é perfeito? Não, não é perfeito. Então, uma coisa é você ir lá e arrumar o quadro. Outra coisa é você xingar porque o quadro está torto. São energias totalmente diferentes. Então, assim, bateu o olho no quadro, incomodou que o quadro, o primeiro pulso, qual que é o pulso que veio? Essa é a tua memória. A memória acha ruim. Não, não acha ruim. Tenta entender por que o quadro mudou. Vento, os movimentos, as energias que estão atuando na tua casa. Claro, alguém pode ter limpado ali. Limpou, né? Então, entender
e com amorosidade você colocar a tua energia agora nesse quadro, né? Apreciar o quadro, sentir o quadro, colocá-lo no local correto. Você está colocando uma forma de energia diferente dentro do teu lar do que você xingar. Não agir de uma forma mecânica nas coisas. Percebe? Né? É disso que estamos falando. É, exatamente. Né? Então, no caso do José, que ele poderia 10 anos antes ter aceito e encurtado todo um sofrimento, né? Que criou outros karmas. Com certeza. Criou reverberações no universo para ele, para o futuro, para a família. Né? Então, dessa forma, não para nunca. O espiral negativo não para nunca. Você está sempre cavando trincheira, né? Ao invés de você se elevar. É por aí a coisa. Né? É isso mesmo. Ótimo.